Não estou com medo, pois o medo não vai nos salvar. Galera, Andresa na voz, e hoje a gente vai bater um papozinho sobre o primeiro episódio de Lovecraft Country. Pra quem não sabe, tem um vídeo neste canal na qual eu troco uma ideia sobre a obra, né, o livro que inspirou a série, o Território Lovecraft. E a gente conversa não só sobre o enredo do livro, as minhas percepções, mas também sobre a controversa obra do próprio H.P. Lovecraft, não é mesmo? Mas vamos pro que interessa. Vocês gostaram da série, gente? A série estreou no domingo e já promete. Eu vou contar pra vocês que eu fiquei assim, ó. Então, a gente vai assistir, bota um copo d'águazinho, vai com calma, dá umas pausas, respira, um inalador, se você tem asma, uma bombinha, porque o negócio promete. Estreou domingo, 10 episódios, né? Ela vai ter 10 episódios, mas enfim, como vocês sabem, vai ser o esquema aí da HBO, um episódio a cada domingo, igual Watchmen, Game of Thrones. A gente que lute com ansiedade. A adaptação de Lovecraft Country vem carregada de simbologia, terror cósmico, terror psicológico. E, gente, a adaptação, né, a adaptação do Matt Ruff, né, que veio para TV assinada pela Meet and Greet, e gente, já aproveitar e pedir desculpa porque eu super apaguei a existência dela no primeiro vídeo que eu fiz, que eu pincelei um pouco o que eu sabia, na verdade eu não sabia nada, eu só pincelei algumas coisas que eu sabia da série, da adaptação, né, e enfim, eu queria me corrigir porque isso sempre acontece com as pessoas e foi interessante porque tá acontecendo a mesma coisa com a Nia da Costa no reboot de Candyman, né, outro terror com discussão racial que eu tô assim esperando. Mas é importante a gente, enfim, corrigir essas coisas, porque é isso, né? O Jordan Peele tá nessa produção, né? A cineprodução executiva de Território Lovecraft e de Candyman, e assim, oportunamente as duas mulheres, que na verdade são as diretoras, são apagadas. Então é importante que a gente corrija esses erros. E como eu disse, né, não só a Meet and Greet, mas com o Jordan Peele e o J.J. Abrams estão assinando aí a série. Gente, o que é aquela abertura? Vamos falar do Chan? Olha, eu fui até uma respirada pra poder falar do primeiro episódio, não, do primeiro corte. O que é aquele primeiro corte, hein? E chega a montagem do sonho, na qual a gente é apresentado um pouquinho sobre as coisas que o Attic gosta, né? Enfim, pra quem já leu o livro, sabe, e depois isso é trabalhado na série, que ele é completamente apaixonado por Sci-Fi, Pulp Fiction, ficção científica, né? O cara, tipo, curte muito fantasia. E óbvio que o sonho dele, né, gente, vai ser uma loucura. E a gente é apresentado exatamente, a primeira cena é exatamente isso, o sonho dele, que é um sonho, cara, carregado de referência, assim. Começa preto e branco e aparentemente a Guerra da Coreia, né, e tem vários soldados negros. E lembrando que a gente acabou de ver em Destacamento Blonde, do Spike Lee, uma crítica ao uso dos homens negros nas guerras dos Estados Unidos, né? O tratamento dos homens, das pessoas negras, né? No caso dos homens negros, que foram usados nas guerras, né? Com direito até ao discurso do Martin Luther King sobre isso. Então a gente vê esses homens negros sendo mutilados, incinerados, e aquele sonho vai tomando cor, né? E aquele sonho vai tomando cor, e aí aparecem robôs de 3 pernas, né? E aí a gente é levado a uma das primeiras referências, né? Que é a Guerra dos Mundos, né? De 1998, do Herbert George Wells, que com certeza devia ter sido uma das leituras do Arctic. E, cara, você já fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque é isso, né? Você tem uma construção de uma coisa que, tipo, não, beleza, é uma guerra e, cara, na hora já troca pra uma outra coisa, né? E aí, no meio de tudo isso, um disco voador aparece e uma criatura, que no caso a gente percebe quando ela vai descendo, né, majestosa, que é uma referência à Princesa de Marte, né, um romance do Edgar Vance. Eu amo que o editor bota depois todos os nomes bonitinhos pra vocês ficarem treinando em casa. E uma referência a esse romance, né, que, enfim, traz aí aquela velha história do colonizador que se apaixona pela colonizada, tudo isso passando em Marte. Tem uma discussão até de hierarquias de raça,
Enfim, a gente acaba descobrindo que é esse. Depois a gente acaba, quando ele acorda, né, a gente acaba descobrindo que é esse. Ele tá sonhando com o livro que ele tá lendo, né? O que que tá acontecendo? Porque eles são interrompidos pelo Cleitinho. E eu já fiquei tipo, meu Deus, já na. Tipo assim, 2 minutos de série, já vai aparecer um Cleitinho aí. Pra quem não sabe, eu vou chamar de Cleitinho, porque depois eu fui avisada. Porque, gente, eu acho que vale até falar que é muito legal tá conhecendo melhor o Lovecraft, o HP Lovecraft, enfim, e tudo que ele criou, dessa forma sendo ressignificada, sabe? Porque é difícil depois de procurar a obra do cara e ficar lendo lá. Enfim, no decorrer do vídeo eu vou até trazer um poema que é criticado na série, mas enfim, não era disso que eu queria falar. Só queria falar que me ensinaram que não é pra falar o nome, a gente chama de Cleitinho. E aí um Cleitinho já aparece e é destruído. E ele é destruído por nada mais, nada menos do que o primeiro negro jogador da liga de beisebol, né? E Jack Robinson aparece e mete o taco no e foi assim que eu fiquei tipo, meu Deus, quanta informação. E é legal que parece que rola algumas frases do filme, o discurso dele enquanto dentro do sonho. E é isso, né, gente? A gente vê o Jack Robinson metendo um taco de beisebol no e passando uma mensagem de tipo, mano, o negócio aqui tá louco. E aí o plano sequencial, os cortes, né, que acontecem na série são bem interessantes porque primeiro ainda rolam uns olhares ele para a senhora até que o corte da câmera vai abrindo e aí você lê a placa e a disposição das pessoas sentadas no ônibus e aí você entende que a gente tá sendo levada aí à década de 50, o auge das leis de Jim Crow. Para quem não sabe, desde 1946 já era inconstitucional o ato de segregar o ônibus. Mas veja bem, né? O que adiantou? Nada. Porque essa prática e várias outras práticas pós libertação dos negros lá nos Estados Unidos foram só se intensificando até que se venceu aí a luta pelos direitos civis. O ônibus quebra, senhoras e senhores. E aí rola até um diálogo. Ela pergunta a senhora que estava sentada do lado do Atticus, uma senhora negra pergunta para ele: e aí, meu camarada, você tá lendo esse livro? O soldado, né, que é aquele cara que eu falei para vocês, que é o colonizador, que acaba se apaixonando lá pela colonizada. Ele não era um confederado, e aí, cara, o Atticus conversa, dialoga ali, e você, pra mim, eu posso estar muito errado, enfim, foi uma impressão que eu tive, mas eu já fui levada pra uma das premissas da série, do tipo, o questionamento dela de, cara, por que você tá lendo isso? Esse cara não é meio racista? E o quanto a série até talvez esteja brincando com o fato dela carregar o nome de um cara aí super problemático como o HP Lovecraft. E fica essa provocação e a própria resposta do Atticus traz um pouco sobre a construção do personagem dele, né, que é um cara que consome muita cultura, muita literatura, Pulp Fiction, e a narrativa e as histórias construídas por esses autores brancos eram carregadas de estereótipos racistas, né? Mas ainda dentro da cena do ônibus, a gente já vê que não só provocações vão ser feitas, mas nesse sentido de confrontar a literatura da época, os autores que são endeusados até hoje, mas o tratamento dos negros, porque a gente já toma aquele susto com a placa, a segregação do ônibus, e não satisfeito, o ônibus quebra e a galera branca é levada para a cidade e o Atticus e a senhora vai andando, vão levar não, vou carregar preto não. Então assim, já vem coisa ruim pela frente, é meio que isso, assim, essa primeira parte. Passada essa cena, a gente é apresentado pro núcleo familiar do Tic, né, que é o apelido que o nosso Atticus tem. Eu vou chamar ele de Tic a partir de agora. E aí a gente é apresentado ao tio George, a Hipólita e a Dee. A Hipólita é a esposa do tio George, a Dee é a filha deles. Gente, a personalidade eu amei a personalidade e a construção de todos os personagens, mas principalmente a família do Atticus, que é uma família que se mostra muito politizada. Até pelo cenário você consegue ver nas paredes, e aí é bom
Por isso que é bom assistir 2, 3 vezes a série, porque você começa a reparar nos detalhes. Tem discursos e fotografias e coisas que remetem a momentos políticos da família deles, né? A tia, a esposa do tio George, cara, tem até uma cena que ela se propõe a viajar, que ela não quer ser mais editora e do livro do Green Book, né, que é o Guia do Viajante Negro. Quem assistiu o outro vídeo, eu me dediquei a falar um pouquinho sobre ele. E o quanto essa mulher, ela tá disposta a tomar também um pouco ter esse salto político de que é fazer a viagem e escrever no Green Book, que daqui a pouco a gente conversa sobre o Green Book. Já a Dee, cara, que é a criança, né, a filha deles, ela tem uma parte que é a parte do HQ que é fofinha, que é tipo, ela tá escrevendo um HQ que eu acho que é o Homem-Pantera, e aí ela troca o personagem por uma personagem feminina. Mas também tem uma parte que eu fiquei muito tipo, que é quando o Attic pega, né, o Tic pega os desenhos que ela estão fazendo e tem umas coisas meio macabras. Isso já mostra que a menina é detalhista e que alguma coisa vai acontecer. E o próprio tio George, né, e agora a gente vai falar um pouquinho disso, né, ele tem a livraria, um homem culto. Acho que isso é bem legal, cara, dessa coisa dos personagens tem uma construção política ativa e forte e serem cultos no sentido de que, mano, eles gostam de leitura, assim. Vários momentos, várias sacadas, você percebe isso, né? E o tio George tem um diálogo com o Atticus dentro da livraria que eles comentam um pouquinho sobre o próprio H.P. Lovecraft. Eu achei interessantíssimo, porque, como eu disse, é uma disputa, né, de narrativas de quem conta a história e como a história é contada. E não é pra gente... Ninguém vai queimar livro aqui, sabe? Mas estamos em disputa e ressignificar essa história que é contada por homens brancos, héteros, cis e tudo mais é importante. E no bate-papo, o Atticus fala pro tio George sobre a repulsa do pai dele, como o pai dele não gostava que o filho lesse esse tipo de literatura, e usa o exemplo do poema do H.P. Lovecraft, que é A Criação do Negro. A tradução dele é A Criação do Negro, que é o suprassumo da versão do autor a pessoas negras e imigrantes. Como eu já tinha comentado no outro vídeo, toda a construção do terror e a versão do Lovecraft ao desconhecido, no caso, o desconhecido não era negro, né? Enfim, era negro, imigrante. E aí o Atticus fala disso e ao mesmo tempo coloca em disputa de novo o que ele acredita que é importante, que é tipo, cara, eu gosto disso, eu pego o que é pra mim, o que não é eu jogo fora, entendeu? Que é o que o nosso amigo Matt Ruff fez, né, gente? Construiu esse livro incrível que agora virou essa série incrível também. Agora a gente pode ver esse cenário todo construindo pelo HP sendo posto em disputa para trazer tanta coisa boa e tanta discussão necessária, né? E só para eu não esquecer, assim, o Green Book é um livro que existiu mesmo, era o guia do motorista negro precavido, traduções livres e tal, e ele era bem importante porque ele mapeava lugares onde pessoas negras podiam ir, e ele foi responsável por quase que boa parte da sobrevivência das pessoas, assim, porque burlar todo o racismo é complicado, né? Imagina, você tá vivendo naquela época que você não pode nem andar no ônibus, e a série deixa isso bem claro, assim, sabe? Que a construção daquele momento que aconteceu era bem difícil para a vida das pessoas negras. E falando em personalidade forte, cara, e personagem bem construído, a gente é apresentado a Letty, né? Ela mesmo que participou de Aves de Rapina, e, gente, que mulher! Ela tem outra cena, no Aves de Rapina tem uma cena incrível dela cantando, e ela canta também em Lovecraft Country, ela divide essa cena com a irmã dela, que é a Ruby. Elas estão participando de uma festa, né, tradicional de quarteirão, onde os negros se reuniam para cantar músicas do gênero, inclusive o rock, e a música que elas estão cantando é uma homenagem, de pegar o nome direitinho, a Rosetta Tharpe, que é um dos nomes mais importantes do gênero do rock. Oh, quem diria, os negros também inventaram o rock. É muito interessante essa cena e já coloca em questão
a própria personagem da Letty, né? Que é uma mulher que é envolvida com política, parece que ela é fotógrafo, ela, enfim, tem uma opinião muito forte e é envolvida politicamente mesmo nas discussões da segregação racial. As cenas e a fotografia, a roupa, a música da série é realmente para te transportar aos anos 50, no conforto da beleza que foi, mas também no terror do que foi para as pessoas negras. Então, a montagem dos detalhes, né? Você tem imagens, fotos do Gordon Parks sendo reproduzidas naquele cenário, e aí você vê a aversão e o horror que foi aquela época, né? As lanchonetes proibidas, os cinemas com entradas diferentes para os negros. E toda aquela montagem é, assim, estupefante. A gente falou do Gordon Parks, né? As pessoas... Eu acho incrível como as pessoas ficam, tipo, referência do Gordon Parks, ninguém explicou. Quem é? Tipo, pra quem não sabe, ele é um dos nomes responsável aí pelo Blaxploitation. Pra quem também não sabe o que é Blaxploitation, foi uma movimentação muito importante que aconteceu dos negros no cinema, né? Uma retomada dos negros na direção, como atores. Inclusive, eu fiz esses dias um post no meu Instagram falando dos filmes de terror de Blaxploitation, né? Falei de Blácula e alguns outros. Vale a pena a gente pesquisar mais sobre a movimentação do Blaxploitation e como foi uma movimentação importante que carrega referências até hoje. E aí a trama começa, né, com o Atticus e o tio George descobrindo que o pai sumiu, está desaparecido há 2 semanas, e a gente é apresentado à casa do pai. Lá rola 2 easter eggs, né? Uma é Arkham, que é o lugar onde possivelmente tem uma herança pro Atticus, e o pai dele pode estar lá, que é uma referência direta ao H.P. Lovecraft e a editora que lançou algum dos seus contos, né? Uma singela homenagem. E tem um Conde de Monte Cristo. Gente, posso falar? Eu só sei de Conde de Monte Cristo porque tem um episódio dos Simpsons dedicado a isso, assim. Bom, gente, a trama tá apresentada, os 3 vão partir em busca do pai do Atticus, que, enfim, parece que é alguém um pouco problemático, mas a questão, ela não é essa. E aí, a gente tem aquela cena que me lembrou muito Infiltrado na Clã, que é o carro e as montagens que vão aparecendo ao redor, e que pouco importa o carro, você tem que prestar atenção nos detalhes enquanto tá rolando um discurso fudido do James Baldwin sobre o sonho americano e a puta hipocrisia, né? Então é uma cena bastante interessante porque os cortes dela é no carro da viagem, a fila dos negros, tem uma cena que é um negro tentando ser atendido e super impaciente, porque enfim, a garçonete branca tá atendendo todo mundo e não o atende. E, cara, quem quiser saber, eu acho que vale a pena, assim, procurar saber. Eu vou colocar no link aqui mais um pouquinho sobre o James Baldwin. Tem um documentário, Eu Não Sou Seu Negro, narrado pelo Samuel L. Jackson. Vale a pena, gente, procurem. É muito louco porque também aquele corte na estrada também remete sobre o Green Book de novo. Vou repetir a mesma coisa que eu falei no vídeo. O quanto o Green Book foi importante, o quanto uma viagem para o negro não era necessariamente sobre quilometragem, assim, só sobre quilometragem. Uma coisa que para uma pessoa branca durava 2 horas, para uma pessoa negra podia durar 4, 5 horas se ela voltasse, sabe? A Rota 66, né? Colocavam diversos cartazes para as pessoas negras não pararem nos lugares e tudo mais. Então, uma viagem para uma pessoa negra não era uma viagem normal. Para além dessa coisa do foco na estrada e tudo mais, a gente é levado para uma cena onde eles param para comer numa lanchonete. Cara, eu achei que eu ia morrer naquela cena, de tanto que o meu coração disparou. Algumas pessoas não entenderam. E ele tinha recebido a dica, né, que tinha um lugar chamado Lydians, que atendia pessoas negras bem. Pelo que eu entendi, a senhora Lydians era uma mulher negra. Era um casal de pessoas negras e eles atendiam bem pessoas negras. Enfim, era um lugar seguro. Proposta do Green Book. E aí eles foram. Chegaram na porta, o trem trocou de nome. A Letitia, às vezes eu vou chamar ela pelo nome do livro, gente. Ficaram meio, o que tá acontecendo? E o tio George falou, não, vamos entrar, gente. O tio George é que nem eu, vou fazer barraco sim, eu vou comer nessa porcaria assim. Não façam isso, gente, porque vão cuspir na sua comida. No caso, foi bem pior, né? E aí,
eles ficaram, tipo, trocando ali, não sei o que. A Letitia foi no banheiro, a Leti foi no banheiro. E aí ele fala, tipo, você lembra do trem da Casa Branca? E aí o espectador já vai aprender uma lição, entendeu? Porque essa série é isso, é um susto e uma lição. E aí a gente volta para uma discussão lá, né, do que aconteceu na Casa Branca. Os ingleses tacaram fogo em tudo, em prédio público, blá blá blá. E aí os escravos imigrantes tiveram que pintar os tijolos que eram marrom da Casa Branca. Mas tudo aquilo era um gancho pra falar, tipo, mano, sabe o que aconteceu com os antigos donos? Vamos ser legal e dizer que eles foram expulsos? Essa aqui é uma cidade de pôr do sol, isso aqui é uma cidade de Ku Klux Klan, cara. Cidade de Ku Klux Klan. Dito e feito, a Leti ouviu ele o cara no telefone. E, mano, perna pra quem te deu. Essa cena foi até legal, porque ela tava falando, meu, eu dirijo, pois ela dirige bem mesmo. E aí você quase morre do coração com aquela perseguição. Eu li a crítica de Céu do Omelete, do Marcelo Renz, que eu gosto de ler as coisas que ele fala sobre cinema, e aí ele fala que aquela cena é lá Uma Noite de Crime, The Purge, né, que tem até a série. Queria deixar essa provocação, que é, sabe o que? A gente, quando vai falar do futuro distópico, ele tá sempre assim, ele é sempre distante, né? Principalmente quando a gente vai... Quando as pessoas brancas, elas vão falar sobre o futuro distópico, é sempre uma coisa muito distante, né? E, cara, olha isso... É o passado, esse futuro distópico, na verdade, não é tão distópico assim, ele aconteceu, né? O terror que a gente vai até longe, né? A galera tem o The Handmaid's Tale, né? O conto de Aia, e a galera fica, nossa, mano, o controle de natalidade, não sei o que, e, cara, aconteceu. Esse terror aconteceu, se chamou escravidão, sabe? Tudo isso aí que a gente assiste na série aconteceu. Exclui o uso da tecnologia e... aconteceu, entendeu? Enfim, eu só sempre fico pensando nesse tipo de coisa. Mas é isso, assim, essa cena. E vale lembrar que eu falei de Ku Klux Klan, né? Que aí aquela perseguição remete muito a Ku Klux Klan, mas que na época chegou a ter 4 milhões de filiados. Hoje, o último dado, que se eu não me engano é de 2012, existem ainda de 4 a 8 mil pessoas filiadas a Ku Klux Klan. Passado o susto, voltei a respirar, eles pararam na estrada e aquela cena entrega uma coisa que eu pensei, nossa, velho, vai ser isso os restos dos 9 capítulos, né? O Atticus e a Letitia estão virados, e eles estão virados pra floresta, e ele faz uma brincadeira com ela sobre um monstro, né? Sorrateiramente a câmera vai bem devagar, bem devagar, bem devagar naquela viatura, e aí você é apresentado ali pros monstros da vida real, né? Você fala, mano, deu merda. Você fica já desesperado, você fica assim, meu, deu merda. Tudo ali é terror psicológico, mas o terror psicológico vai ficando maior ainda. Eu tive que dar umas pausas pra respirar, porque a série que eu disse, né? Um susto, te ensina uma coisa e um susto. E a gente vai aprender o que é uma cidade de pôr do sol. Como eu disse na parada do ônibus, né? Desde 1946, eles entendiam, né, que era inconstitucional a segregação de ônibus, mas isso não significava nada. E justamente na questão das cidades pôr do sol, as rotas que eu falei de viagem, era muito perigoso. Tinha cidades que, ao cair do pôr do sol, né, se alguma pessoa negra fosse encontrada na rua, ela podia ser expulsa, linchada. E eu queria até trazer um caso que eu separei do Emmett Till, mas ele é muito pesado. Ele é muito pesado e eu não conseguiria falar desse caso sem chorar, assim. O cair da noite para as pessoas negras era aterrorizante, porque principalmente se elas estivessem na rua, mas não estar na rua, estar em casa, né, não significaria que elas estavam seguras. Principalmente, eu vou te dar uma explicação muito simples de que as tochas da Ku Klux Klan brilhavam mais à noite, né? A gente vai viver aquele momento que eu tenho certeza que várias pessoas ficaram pensando, não, isso aí deve ser construção narrativa do roteiro, deve ser o roteiro que acrescentou isso, é ficção. Não, mano, por isso que essa série é foda, entendeu? Por isso que essa série é foda. Não, isso aconteceu, entendeu? Isso é terror, entendeu? Isso aconteceu de verdade. É aterrorizante,
Mas aconteceu de verdade, né? Eram os toques de recolher do pôr do sol. Você acha que o susto passou, a merda tá dada lá na frente, eles entram na floresta, é aí que a gente é apresentado, que os personagens são apresentados. E assim, sem jumpscare barato, entendeu? A gente é apresentado mesmo aos monstros, não tem efeito do Steven Spielberg, né, no Tubarão, né, que é essa coisa, a técnica de não vou mostrar o monstro porque a gente vai lidar com o desconhecido, não. É tudo escrachado, entendeu? É os monstros mesmo, entendeu? E aí você fica, meu Deus do céu, o racista, o monstro, e a gente... Eu fico até agitada contando, porque é isso. E aí, assim, pra acabar o vídeo, porque deve ter ficado longo pra caramba, mas eu acho que vale a pena trocar essas ideias. E eu devo ter deixado um monte de referência, porque é muita referência mesmo. Ah, sério, a porcaria do negócio me deixou puta. Mas é que mostra a mediocridade do que é o racismo, cara. Que negócio nojento, que é tipo, os caras estão dentro da cabana, fudidos, sem braço. A construção da situação ali coloca todo mundo na merda. Porque o quê? Tá todo mundo ali correndo perigo, entendeu? E os caras não deixam de ser ignorante e racista. Não deixa, assim. Tipo, mano, olha que bagulho medíocre. E é aquela cena, assim, o racista se torna um monstro, sabe? Que é isso, sabe? É isso, assim. É isso, é uma monstruosidade, entendeu? E eu fiquei impressionada, gente. Totalmente dessa coisa do que foi abominável, do que é abominável, ou que as pessoas acreditam, que devem acreditar que até é recurso narrativo, mas que na verdade não é não, gente. O negócio aconteceu mesmo, entendeu? E é pra ser assustador mesmo, porque é assustador, cara. Eu usei o exemplo do outro vídeo da ida do mercado. Uma ida no mercado, pra mim, é diferente de uma ida no mercado pra uma pessoa branca. E é exatamente essas coisas que a série quer colocar. E é incrível ver essas construções desses caras que são importantes pro universo aí da ficção, mas que tiveram posicionamentos muito racistas e que hoje estão vendo suas obras sendo usadas pra cutucar a sociedade, sabe? Em tempo de Black Lives Matter, tipo, essa série é muito importante. Ela não é só sobre isso, mas ela também é só sobre isso. E é isso, gente. Espero vocês na semana que vem. O vídeo vai ficar grande porque é isso. Tem muita referência, tem muita coisa. E obrigada. E se você gostou, deixa o like. Conta pra mim qual a sua parte favorita. É isso, galera. Valeu.